discussão ficou meio estranha aí, não entendi muito qual é a crítica alheia, né? Sobre a questão de. A questão. Não ficou muito claro, não entendi o que ela dizia. Falaram assim, não, porque, bom, primeiro que sobre a questão dos mandamentos eu nem precisaria ser provocado para eventualmente acelerar o tema. Aí que tá, se fosse o caso, entendo que o tema poderia haver alguma certa emergência. Só que eu só queria, justamente, tanto que eu achava, antes, que eu tinha estabelecido o período de 5 meses, eu achava que alguns temas não eram razoáveis serem trabalhados, ou seja, eu ouvi alguma crítica que, no sentido de que eu queria trabalhar o tema rapidamente, não, aí que tá, se isso fosse dito antes, eu aceitaria que o tema poderia ser trabalhado extensivamente por mim. Havia uma possibilidade de emergência, mas isso também seria visto. Se dissessem que o tema teria que ser, só que ninguém falou isso, se dissessem que o tema teria que ser trabalhado de uma maneira mais lenta, eu aceitaria, né? Eu não lembro de ter dito que eu, nesses 5 meses, exauriria o tema. Eu só queria estudar, na verdade, dois subtemas ou duas porções desse tema que seriam motivo de por que a pregação deveria ser feita e se eventualmente isso não escandalizaria as pessoas. São os únicos dois temas que eu aceitaria. Tanto que quando foi aberto nesses 5 meses a questão do tema de dúvida e do tema de autoridade, eu achei irrazoável. Eu não achei razoável trabalhar esses temas nesse período, porque os argumentos eram além da minha capacidade. Ou seja, se isso aconteceu, eu não lembro de ter acontecido desse jeito. Porque eu imagino. Aí que tá. Eu estava pensando na perspectiva da questão do motivo. Né? Outras questões que eventualmente poderiam ser trabalhadas, eu não lembro de ter antecipado elas em relação ao exaurimento do tema. Eu não lembro de ter dito que o tema inteiro vai ser fechado em 5 meses. Natural que se pensasse isso, porque poderia haver emergenciabilidade. Poderia haver urgência e emergência. No primeiro ponto. Mas não precisa ser tudo de uma vez. Concordo. Se tem alguém que concorda com isso, tanto aí que tá. Tanto que eu não achava razoável trabalhar determinados temas quando, nesse período de 5 meses, quando eventualmente eles surgiram. Então, assim, o que está indicando que já eu não. Justamente, se eu achei que eventualmente o tema tinha menos coisas para serem trabalhadas, em 5 meses seria o suficiente. Haveria ainda ali alguns outros pontos, mas que eu achei que se poderiam eventualmente ser, que não seriam esses necessariamente, mas que poderiam ser trabalhados de outra forma, né? E mesmo, porque eu havia pensado a questão da igreja, mas os outros pontos poderiam ser trabalhados ou com respostas já mastigadas, ou mesmo depois do prazo de 5 meses. Esse prazo nem era vinculante, na verdade. Né? Eu poderia, eventualmente, na igreja aprender coisas depois. Para mim não teria problema, então eu nunca disse que queria aprender as coisas de uma vez só. E o que dá um indício disso é que eu mesmo não achei razoável trabalhar determinados temas dentro da questão dos mandamentos. As pessoas teriam autoridade para. O subtema seria, um deles seria se as pessoas teriam autoridade para me cobrar sobre os mandamentos, mas eu já não achava razoável lá. Né? Então eu não lembro de ter dito que era para exaurir o tempo. Em 5 meses. E tá, mesmo se fosse, o tema poderia ser trabalhado, aí tá, sem essa pressão que eventualmente colocar. Era só então chegar e trabalhar todas e trazer as informações também. Eu não acho que seria uma boa ideia. Mas então dava para trabalhar com muito mais tranquilidade. Em vez de eventualmente pressionar para fazer isso dentro de uma perspectiva de uma perspectiva conflituosa. Né? Ou não só isso, no sentido de, peraí, se você pesquisar essa informação agora, pode ser que no final você descubra que as pessoas estão corretas, eventualmente contra mim. Né? Então, em acusações. Então, quer dizer, não é o que aconteceu. Justamente, eu não estava esperando, né? Porque eu acho que justamente, não é questão de as pessoas podem ter entendido errado. Não é questão de trabalhar o tema inteiro em 5 meses, é que eu achei que tinha menos coisas para entender. Quando eventualmente chegou no tema, por exemplo, da autoridade, ou no tema de se eu tinha dúvida antes e quais eram os fundamentos, eu achei que não era razoável. Porque eu pensei que o tema não iria continuar. E depois, justamente, e depois foi continuando. Mas eu achei que não era razoável, né? Trabalhar os outros temas. Eu planejei em 5 meses o que eu imaginei que ainda sobrava de tema no que se refere a filhos espirituais e mandamentos. O que eu achei que sobrasse, sim, eu poderia eventualmente trabalhar, mas eram 2 subtemas, eu não sabia do resto. Então, não, eu não quis exaurir o tema dessa forma, não é o que eu propositei. É dentro do que eu imaginei que o tema se propunha, vamos dizer assim, ou qual era o conteúdo, no caso, o restante do tema. Mas eu não lembro de ter dito assim, eu quero tudo rápido, né? Isso não aconteceu. Tanto que daí eu vi também o outro pessoal falar assim, não. Falou assim, não, porque não sei o que, daí a pessoa, não sei o que, ela não foi preparada para isso. E daí explodiu, fizeram um comentário,
Então, mas não é bem isso, porque, por exemplo, eu mesmo admiti que era além da minha capacidade, então como não, porque a pessoa não está preparada para isso. Você fala como se eu não. Ele não foi aí que tá falando, não foi programado para isso. Mas eu concordo, assim, tipo. Só que não do jeito que eles explicam. Ele fala que não foi programado como se houvesse. Aí que tá, se houvesse um erro anterior, no sentido que faltaria ser programado. Fala, não, eu posso. É normal e natural a pessoa eventualmente ter uma fé desenvolvida em que ela não tem preparo para todos os temas possíveis, ou para todas as formas de abordagem de temas possíveis. Então não havia obrigação de ser programado de nenhuma forma para aguentar críticas que seriam feitas sobre filhos espirituais em 2022. Então não havia obrigação para isso. Né? Então essa questão aí que está. As críticas, sim, as acusações foram além da minha capacidade, muito em função de que eu estava sendo pressionado eventualmente a buscar informações que potencialmente seriam contra mim. Eu estaria buscando informações que me acusariam, não só pelas críticas dos outros, mas as próprias informações sobre isso poderiam confirmar as acusações. Isso dava medo de pesquisa. Mas o fato de ser além da minha capacidade, apenas atesta que, mas ele não foi programado. Não precisava. Ele não precisava ser programado, justamente. Então é um erro deles. Se eles eventualmente entenderam que havia capacitação, o erro foi deles. Porque eu não tinha nenhuma. Aí tá, não tinha nenhuma obrigação de ter a capacitação que eventualmente era cobrada de mim naquele momento. Não havia nenhuma obrigatoriedade de ser cobrado além da minha capacidade. O que atesta isso justamente, que eu acho, só que eu trabalho numa perspectiva justamente de que não era minha obrigação, é que eu trabalho com o conceito de que é além da minha capacidade. Eles falam como se algo. Não, mas isso no final foi um erro não meu, porque eu desenvolvo a fé do jeito que eu quero. Não quero necessariamente ter a capacidade para todas as coisas de uma vez só. Não quero nada veloz, nada na base do atropelo, como inclusive já trabalhei o argumento no canal. Eu vejo isso como algo bastante normal. As pessoas vão desenvolvendo as suas habilidades. Não acho que eu deveria, em 2022, no caso, ter ali a capacidade de enfrentar. Não precisava ter a capacidade de enfrentar essas situações, além do que eu me propus, que era o que eu achava que sobrava do tema. Então, justamente, eu acho que o que sobra do tema são aspectos específicos. Além disso, eu não estou imaginando que haja outros questionamentos. Se houver, é além da minha capacidade, pelo menos naquele momento específico. Eu não tenho obrigação de ter capacidade para enfrentar esses temas, tanto que alguns deles não achavam razoável, ou por outros motivos, achei que não deveriam ser abordados. Se eu for fazer uma linha, né, do que aconteceu. Então eu acho que não tenho capacidade, não tenho obrigação de ter. Não acho. Aí que tá. E mesmo se você for pegar as pessoas que me ensinaram fé, né, eu não acho que elas erraram em não me dar essa capacidade, porque eu não preciso. Me parece que algumas das pessoas participaram, o que eu posso dizer de erro dessas pessoas foi não ter dado capacidade. Isso não foi um erro deles de não ter dado capacidade, no caso, para enfrentar essa situação em 2022. Isso não foi um erro deles. O erro, de alguns deles, foi de cobrar, a partir de 2022, coisas que eles, na verdade, não tinham me dado capacidade para enfrentar. E isso pode ter sido um erro. Isso pode ter sido um erro. Mas mais pela cobrança, não pela capacitação, que eu nem acho que é adequado dar capacitação para uma pessoa sair enfrentando esse tipo de problema. Por aí fica esse complemento em o canal.